Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: a nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Jesus lhes respondeu: se Deus é vosso pai, vós certamente me amareis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Quarta-feira, 6 de abril, quinta semana da Quaresma. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho você já ouviu, né? O Evangelho narrado, João 8, 31 a 42. Meus irmãos e minhas irmãs, a comunidade dos judeus, eles têm dificuldade em reconhecer Jesus como Deus, como Filho de Deus, né? Como enviado do Pai. Jesus é Deus, há um só Deus. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai, né? Mas os judeus, eles não aceitam, não acreditam que Jesus é Deus, né? Até hoje eles não acreditam, estão aguardando ainda o Messias. Nós, os cristãos, temos plena confiança que Jesus já veio, viveu a nossa história, ressuscitou, está vivo, foi preparar um lugar para nós no céu. Nós não devemos, meus irmãos e minhas irmãs, jamais duvidar de que Jesus é Deus. Se isso acontece com você, você está blasfemando. Você é um herético, negar a divindade de Jesus, né? Jesus é Deus. Por isso que nós rezamos, Santa Maria, Mãe de Deus, porque Ele é Deus, há um só Deus em três pessoas, nós aprendemos na catequese, né? Por isso, jamais devemos dar lugar no nosso coração e na nossa inteligência para pseudos, falsos ensinamentos, falsas doutrinas que negam Jesus. Há seitas no mundo de hoje que negam que Jesus é Deus, né? Nós, por exemplo, aceitamos o batismo de quase todas as igrejas, quando se batiza usando a fórmula e a matéria. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E a água, seja por aspersão ou seja por imersão. Então, esse batismo é válido, porque Jesus é Deus, né? Jesus é Deus. Então, que nós possamos, cada dia mais, diferentemente daqueles que negam a Jesus, aceitar esta verdade e proclamar esta verdade, né? Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Quem me vê, vê o Pai, né? Jesus diz para os judeus, né? Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Olha aí, uma verdade
né, que nós acreditamos como católicos cristãos, e nós anunciamos essa verdade aos 4 cantos do mundo, né? Eu começo a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque eu adoro esse Deus que é uno e trino. Eu fui batizado na Igreja de Jesus Cristo em nome desse Deus que é uno e trino. Então, que você possa viver esta realidade, esta verdade no seu dia a dia, não tendo medo de dizer que Jesus é Deus, né? Que Jesus é o Senhor de tudo e de todos, né? Quem me vê, vê o Pai, disse ele a Filipe. Que Deus abençoe a sua quarta-feira. Viva mais ainda intensamente esse tempo quaresmal, preparando a sua vida para a Páscoa de Jesus.